Bora lá, galera. Domingo é dia de Palmeiras e Vasco se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que ainda não vai ter o Payet, né? O Payet que tá suspenso, né? Lá da Liga Francesa, né? E tem que cumprir pelo menos um jogo de suspensão, né? E esse jogo contra o Palmeiras ele não vai estar disponível. Provavelmente o jogo contra o Bahia o jogador vai jogar para poder tentar ajudar a equipe do Vasco, né? O Vasco que precisa, galera, urgentemente sair da zona de rebaixamento. A situação do Vasco não é boa no campeonato. O Vasco tem 16 pontos, né? Nesse momento, para sair da zona de rebaixamento, o Vasco precisa somar 3 pontos. Então a situação não tá boa para a equipe Cruz Maltina, né? Mas os últimos resultados aí são animadores. O Vasco vem de 2 vitórias e um empate nas últimas 3 rodadas. Esse jogo é contra o Palmeiras, que está buscando a liderança do campeonato. E o próximo jogo é contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Então o Vasco vai ter 2 jogos aí fora de casa, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Vasco e do Palmeiras. Uma fisgada na asa, mas e aí o Palmeiras estava com essa questão, né? Volta, não volta, e aí, Mendel? É isso mesmo, boa tarde, Bruno. Tá voltando. O avião sentiu aquela fisgadinha na turbina, né? O avião da Leila teve um problema técnico, então o Palmeiras não conseguiu viajar na quinta-feira e os jogadores tiveram essa epopeia pela Colômbia. 209 quilômetros entre Pereira e Cali, os jogadores indo de ônibus nessa viagem que durou aí cerca de 3 horas ontem. E hoje o voo atrasado também já partiu lá de Cali. O voo estava previsto para sair às 9 horas da manhã, horário de Cali, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Embarcou às 10h30 da manhã no horário de Cali, meio-dia e meia, horário de Brasília. Então o voo está atrasado. Previsão que era da chegada aqui às 4 horas da tarde, agora chega às 5h30 da tarde, naquele horário do trânsito mais terrível em São Paulo. Então a chegada prevista aqui na Academia de Futebol, 7h30, 8 horas da noite. Jogadores descansam e amanhã tem um único treino para essa partida do fim de semana contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida como que vai ser o time do técnico Abel Ferreira. Na entrevista coletiva depois do jogo contra o Pereira lá na Colômbia, o Abel Ferreira foi perguntado, né, com a goleada de 4-0, se muda um pouco o planejamento, talvez usar os titulares contra o Vasco, poupar os jogadores na partida de volta contra o Deportivo Pereira, pensando no jogo no outro fim de semana, o derby clássico contra o Corinthians domingo na Neoquímica Arena. Ele não deu uma resposta muito contundente, disse que o Palmeiras briga por todas as competições, então não deu muitas pistas como ele pretende, se muda o planejamento dele com essa goleada na partida de ida. O fato é que os jogadores do Palmeiras têm apenas um dia de treinamento para essa partida. Pro técnico Abel Ferreira, talvez aí observar os jogadores que estiverem em melhores condições, irem a campo na partida contra o Vasco. Palmeiras que tem vários jogadores pendurados nessa partida contra o Vasco, Everton, Garcia, Hendrick, Lopes e o próprio técnico Abel Ferreira. Jogadores pendurados, claro, também preocupam para a partida no outro fim de semana para o jogo contra o Corinthians. Então, jogadores do Palmeiras finalmente estão vindo para São Paulo depois dessa viagem para a Colômbia. E aí amanhã se preparam para o jogo contra o Vasco no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, Bruno. Valeu, Mendel. Interminável a viagem do Palmeiras, hein, dona? Aí assim, né, talvez depois do resultado, sim, mudamos o planejamento, mas talvez tenha que mudar de novo por causa desse desgaste todo. Vai ter amanhã para treinar e para tentar uma recuperação visando o Vasco. Eu acredito, né, que o Abel vai seguir essa linha que o Mendel trouxe pra gente. Colocar o time titular, próximo do ideal contra o Vasco, poupa contra o Deportivo Pereira, porque tem o jogo contra o Corinthians, que é muito importante, é derby na próxima semana, né, no próximo fim de semana. Né? Então acho que ele deve entrar com força máxima, até porque tá tentando perseguir o Botafogo, né? Precisa pontuar, jogando dentro de casa, né? Ingressos quase esgotados já no Allianz, tanto no setor do Palmeiras também como no setor dos visitantes. A promessa é de um grande jogo, até pela evolução do Vasco, né? O Vasco melhorou muito com o Ramon Dias. Né, vem de uma vitória importante contra o Galo, né, nos últimos 3 jogos, 9 pontos disputados, 7 conquistados. Sim. Tem tudo para ser um dos grandes jogos aí desse fim de semana no Campeonato Brasileiro. É importante para os dois, Marra. O Palmeiras nessa ambição de tentar encostar no Botafogo. O Botafogo faz uma partida em casa com o Bahia e o Vasco na recuperação. Não, e assim, aí o Abel, eu imagino o Abel. Uhum. Porque ele deve estar chateado com a situação. Porque, afinal de contas, ele fez o cheque, né? Ele fez um cheque em ganhar bem para conseguir dosar durante a semana. Sim. Ele já ganhou bem.
não é nem dosar, ele pode, assim, com todo respeito, obviamente, ele pode colocar um time misto. Durante o jogo na Colômbia, a gente já via que já era a ideia dele. Segundo tempo já era diferente. Tanto que ele até demora para tirar alguns dos principais jogadores, porque normalmente em outra situação era muito fácil com 10, 15 minutos ele já descansar os principais. E o Palmeiras está crescendo na hora certa, né? O Palmeiras está crescendo na temporada na hora certa. Começando a engrenar de novo. Tinha feito já uma partida muito boa contra o Cuiabá. E o próprio Abel falou que o jogo contra o Cuiabá ele já usou como preparação para o jogo contra o Deportivo Pereira. De algumas ideias, de algumas coisas que eles queriam que os jogadores colocassem em prática. O time está crescendo, fisicamente, tecnicamente. Mesmo quando não joga tão bem, que foi um jogo contra o Cruzeiro. Venceu o jogo. Sim. Assim, e o Palmeiras está vivendo o momento, assim, colhendo, né? O que plantou de organização. Aí aparece esse problema do avião. É claro, né, gente? Eu não estou aqui para ficar fazendo... Eu não sou técnico de avião, não tenho a menor ideia do que pode ter acontecido, se é problema antes, assim. Mas para o técnico, e aí acho que é a nossa seara aqui, para o técnico, o plano dele atrapalhou. Plano de voo tem uma nova rota. Palpites, então, para essa rodada do Brasileirão. Alguns jogos, hein? Vamos ver. Por exemplo, a partida entre Flamengo e Internacional. Que jogo, hein? E eu fui de 2-0 Mengão. O Inter focado também na Liberta, apesar de já ter vantagem, né? Contra a equipe do Bolívar. O Fernando Campos foi de 2-1. A estreia, então, do Galo, a inauguração do Galo em seu estádio. E o Mário Marra, 1-0, a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. São os palpites aqui no Sport Center. Esse segmento é um oferecimento de Sporting Bet. Vai pra cima. Galera, vai ser jogo difícil pro Vasco, hein? Porque a equipe do Palmeiras não deve poupar jogador, deve utilizar o que tiver de melhor. Porque como o Palmeiras venceu numa goleada 4-0 na Libertadores, o Palmeiras vai com o time reserva. Palmeiras, pra que o Palmeiras vai botar o time titular contra o Deportivo Pereira? Não tem sentido nenhum. Então o Palmeiras, como tá querendo alcançar a equipe do Botafogo, vai vir com o que tiver de melhor, né? E o Vasco vai ter que tentar fazer alguma coisa jogando fora de casa, sabendo que a equipe do Palmeiras é muito forte jogando em casa, né? Mas eu acredito que a equipe do Vasco pode sim fazer uma fumacinha aí jogando no Allianz Parque. O time do Vasco cresceu muito nos últimos jogos, né? E eu acredito que não vai ser jogo fácil para a equipe do Palmeiras, não. A equipe do Vasco vai fazer de tudo para poder somar pontos. No mínimo um empate aí, o Vasco vai tentar contra a equipe do Palmeiras, galera. Essa é a minha opinião, né? Deixa nos comentários a opinião de vocês também. Qual será o placar desse jogo entre Vasco e Palmeiras? É jogo importante do Campeonato Brasileiro, galera. 21ª rodada do campeonato. Então o Vasco não vai ter muito tempo no Brasileirão. Tem que se recuperar agora, né? Não pode deixar chegar a 30. Quando chegar a 30 rodadas do campeonato, aí começa aquela parte que dá pânico, dá aquela dor de cabeça para o clube e também para o torcedor. Então o Vasco tem que começar sua recuperação agora, nesse momento. O Vasco tem que começar a encaixar vitórias para poder sair dessa situação, e vai ser vencendo assim, vai ser vencendo o Palmeiras, e vai dar mais força ainda à equipe do Vasco. Se o Vasco vencer o Palmeiras, eu acredito que a confiança do Vasco vai lá em cima, e o Vasco vai mais forte ainda contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova.